E aí, pessoal, bom dia. Aqui é o professor Rafael. Mais um vídeo, né? Vou fazer alguns comentários sobre uma fala que nós tivemos no COP26, né? Que afirma, né? Afirma muitas coisas, né? Não diretamente com esse contexto, mas que aponta para esse sentido, né? De que onde há muita floresta, há também pobreza, né? E logo em seguida é utilizada a palavra desenvolvimento sustentável para justificar algumas ações, né? É... Isso não é bem verdade, onde há floresta não há pobreza, na verdade. Primeira coisa, antes de mostrar alguns dados para vocês, eu queria discutir duas coisas. Primeira coisa, que desenvolvimento sustentável, né, bem-estar social são fatores culturais, né? Muitas vezes nós queremos impor nossa perspectiva de desenvolvimento, né? Nosso desenvolvimento para a gente estar dentro de uma casa quadrada, com vivendo vidas iguais, pagando boleto, e para muitos grupos, né? Muitos grupos indígenas, quilombolas, eles buscam outros caminhos para esse desenvolvimento, assim como outros países também tentam buscar outros caminhos fora do nosso eixo aí central do que é desenvolvimento, do que foi pensado enquanto desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Que é justamente a acumulação de capital e em alguns países, né, principalmente nos países centrais, a mínima divisão desses recursos, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é como as narrativas, né? Eu lembrei lá do deputado, dos deputados que usam essa palavra narrativa, né, na CPI da Covid. A questão é como essas frases são utilizadas para se encaixar em contextos sem nenhuma relação, né? Então, assim, onde há floresta, há pobreza, né? Isso nos dá a impressão, principalmente para quem tem a tendência a acreditar na fala dessas pessoas, que nós precisamos vencer a floresta, e isso é um discurso muito recorrente com relação à Amazônia, para poder chegarmos ao tal do desenvolvimento, né? Que a gente fala e pouco se vê, né? Se vê muito mais um crescimento, uma acumulação, uma acumulação de recursos, né? Na mão de poucas pessoas, mas o tal do desenvolvimento para as pessoas mais humildes, né? Das camadas mais baixas da sociedade nunca chega, né? Mas qual é a questão dessa fala, né? Essa é uma fala que nós pensamos, né, que a galera da filosofia pensa, enquanto uma associação não verdadeira, enquanto uma falácia que busca juntar duas ideias que não tem nenhuma relação, você coloca na mesma frase e você finge que aquilo é verdade, né? Você fala como se fosse verdade. Então, por exemplo, é mais ou menos nessa linha de pensamento. Então, uma pessoa careca, vou pegar aqui minha careca como exemplo, uma pessoa careca roubou, né? Ou então, sei lá, 1.000 pessoas carecas cometeram crimes. Logo, onde há careca, a pessoa é um criminoso. A pessoa é uma pessoa criminosa, né? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. Onde há floresta, nós sabemos que há pobreza. Não é verdade, né? Onde há floresta, há pobreza porque há exploração da floresta, porque é uma região, no caso aqui da região norte, que é de onde eu falo, é um lugar marginalizado, né? É um lugar periférico das políticas públicas do Brasil. Só você ver aí, o maior índice de lares passando fome é no Brasil, o maior índice de menor índice de médicos e atendimento médico por população é no Brasil, não, desculpa, é na região norte do Brasil, né? Que é então onde há floresta não há pobreza, mas onde há ausência do Estado e onde há um exercício, né, da força para adquirir recursos capitais, né, aí sim há pobreza, né? E eu gostaria de trazer alguns dados para vocês aqui, justamente para tentar quebrar essa lógica discursiva
de que onde há floresta, há pobreza, né? Vamos lá. Primeiro, né, os 10 países com maior área florestal, né? Rússia, Canadá, Brasil, Estados Unidos, China, né? A Rússia tem aí quase o dobro, né? Faltava alguns hectares, né? Algumas milhares de hectares, mas mesmo assim, de quilômetros quadrados, na verdade, tá? É a medição. Depois vem China, Austrália, Congo, Argentina, Indonésia e Índia, né? Então esses são os países com maior cobertura vegetal. E logo em seguida nós temos aqui os maiores PIBs do mundo, né? E se você parar para pensar, nós temos algumas correlações aqui, né? Você vai ter a Rússia, que se manteve no PIB, já o Brasil caiu, né, em 2021. Nós temos a Rússia aí com uma grande concentração de, de floresta, Canadá, Estados Unidos, né, China, Índia, vários países com uma alta cobertura vegetal e um grande PIB. E você vai ter países também com uma baixa cobertura vegetal e um PIB grande, né? Aí você poderia pegar, eu vou correlacionar. A grande questão que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que não há relação. Não há relação entre preservação ambiental e crescimento ou diminuição do PIB, né? Tanto é que o Brasil, né, só pegando uma comparação aí, fazendo a mesma forma de pensamento, o Brasil ele tem desmatado muito mais nos últimos 3, 4 anos e ele tem caído na posição do ranking mundial do PIB, né? Então, assim, como é que é? Esse desmatamento não está gerando riqueza? O que está acontecendo? Né? Então, é um discurso que nasce falho, né? Nasce falho. Então, e o último dado aqui que eu quero mostrar para vocês, e depois eu quero só fazer um breve comentário, é a mudança de área de cobertura vegetal, né, florestal, na verdade, de 1990 a 2020, né? Então nós temos aí, ó, que a América do Sul e a África teve um decrescimento na área de cobertura vegetal, né? Então, ou seja, tem menos floresta nesses países, tanto na década de 90, quanto na 2000, 2010, quanto 2010, 2020, né? E são territórios que têm perdido é, participação no PIB mundial. Então, sim, se tirar a floresta diminui a pobreza, né? Se tirar a floresta, se floresta é sinal de pobreza tanto para a população quanto para os países, né? Porque impede da exploração entre as sustentável, que a gente sabe que não tem sustentabilidade nenhuma, ou quase nenhuma, há uma problemática estatística nesse processo, né? Então nós vamos ter países, continentes como a Ásia, que está tendo um crescimento, né, da cobertura florestal, desculpa, eu quero falar vegetal, não, florestal. Na Oceania também teve um decréscimo, depois um crescimento, ficando ali no 0 a 0. E temos a Europa que mantém um crescimento aí razoável, né? E a América do Norte e Central que tem aí, né, ficou na soma total ficou com menos 0,1, né? Não, 0,2 negativo, né? Então nós temos aí alguns dados que trazem algumas correlações, né? E nós temos, por exemplo, por último, né, não trouxe nenhuma imagem, mas eu já debati isso aqui antes, naquele vídeo, vou colocar o card aí, um dos piores países para se morar do mundo, o Catar, que é o país mais desigual do mundo, né? Onde é uma monarquia que acumula, né, todos os recursos numa família, é o primeiro país mais desigual do mundo, sendo que o segundo país mais desigual se chama Brasil, né? Então, que é uma democracia. Então, o Brasil é a democracia mais desigual do mundo, né? E esse país é o segundo país em não ter, né, de quase zero de rede florestal do mundo. Então, se a ausência de florestas leva à riqueza, a bem-estar social, por que o Catar é um lugar extremamente problemático, né, nesse sentido? Então, qual é a questão? Esses dados eles não têm correlação
com a realidade do Brasil, né? Não tem muita correlação, mas eles têm muita correlação com o discurso que foi feito pelo ministro, né? Que eu penso que foi escrito por pessoas, por assessores muito bem pagos, né? Que poderiam utilizar outras narrativas, outras palavras, outras intencionalidades para descrever as populações da floresta, né? Mas a gente tem que pensar que nessa comitiva que foi o COB 26, a comitiva do nosso estado, nenhuma pessoa ligada à floresta foi levada, né? Então são pessoas ligadas a outros interesses e eu penso que vale a pena a gente fazer esse debate, tá bom? Ah, onde a floresta pode ter pobreza? Pode, por causa das políticas públicas, por causa da ação do Estado e da iniciativa privada ali naquele espaço. Mas necessariamente a preservação ambiental não leva, isso que eu estou querendo concluir aqui, preservação ambiental não leva à pobreza. Nós temos aí os gráficos que mostram que países que têm sim uma intenção de preservação podem sim continuar gerando riqueza, né? No mais é isso, só um breve comentário aí para deixar claro as narrativas de alguns indivíduos aí a nível internacional. E obrigado, até a próxima.